E aí galera da Força, beleza? Então hoje aí mais um vídeo de curiosidades para vocês. E no vídeo de hoje vou estar trazendo ou melhor dizendo, os homens mais fortes de todos os tempos. Bom, tá no plural porque força é algo muito difícil de definir. Quem é mais forte? O cara que tira mais peso do chão? O cara que levanta mais peso acima da cabeça? O cara que carrega uma determinada quantidade de peso por uma distância maior? Ou o cara que segura determinada quantidade de peso nas mãos por mais tempo. Então são inúmeros fatores e isso dificulta bastante essa definição. Atualmente, é considerado o mais forte do mundo quem vence a competição World's Strongest Man, a qual eu vou estar explicando melhor mais adiante nesse vídeo. Vou organizar esse vídeo mais ou menos em uma linha do tempo, com os mais antigos primeiro e vindo para os mais novos, até porque de certa forma um influencia no outro. O primeiro que eu vou trazer aqui viveu por volta do ano 500 a.C. O nome dele é Milon de Crotona e ele viveu na Grécia Antiga. Venceu diversos Jogos Olímpicos, principalmente em modalidades de força e atletismo em geral, e supõe-se que ele influenciou de forma definitiva a criação de um dos principais métodos da musculação, que é a teoria da evolução de cargas. Ele criou isso a partir de uma ideia que ele teve quando ele era um rapaz jovem, olhou para um bezerro e pensou que ele poderia desenvolver a força dele carregando aquele bezerro todos os dias nas costas até que o bezerro fosse um touro adulto e ele um homem crescido. Boatos dizem que ele carregava a própria estátua que foi construída para ele e que um certo dia ele estava tendo uma aula em uma sala de aula quando o teto começou a desabar e ele segurou o teto até que todos pudessem sair. Existem dois boatos de versões da morte dele. Um que ele encontrou uma árvore semi-cortada por lenhadores, foi tentar arrancar a árvore com as próprias mãos e acabou ficando preso e foi devorado por lobos. E outro que a carroça dele acabou caindo em um buraco e ele fez tanta força sozinho tentando tirar aquela carroça desse buraco que acabou morrendo de um infarto. O próximo da lista, que é tido até hoje como o mais forte de todos os tempos, é o Louis Cyr, um canadense que viveu de 1863 a 1912 e que detém o recorde de backlift de 1 tonelada a 967 quilos. O backlift é uma alavanca super curta, utilizando a força das pernas, costas e braços. Ele também possui o levantamento de 227 quilos com apenas um dedo, além da Sear Stone, que é uma pedra que os strongmen de hoje em dia ainda lutam para levantar. Essa pedra teria sido levantada por Cyr durante um desafio que foi feito a ele quando ele ainda era bastante jovem. E a pedra pesa nada mais nada menos do que 241 quilos. Ao contrário de Milon, na época de Cyr já se tinha algumas medidas, então supõe-se que Cyr tinha 1,74 m de altura e costumava pesar em torno de 166 quilos. Outro fato interessante sobre Cyr é que durante uma visita real ele segurou com a força dos braços, colocando cordas nos cotovelos, 4 cavalos, 2 puxando para cada lado. Cyr morreu em 1912 devido a uma inflamação nos rins, supostamente causada por excesso de comida e falta de exercício físico. Pois, segundo alguns dados e entrevistas que se tem, Cyr não costumava treinar. Se ele tinha um desafio, um show ou alguma coisa, que era com o que ele costumava trabalhar, ele ia e levantava o peso. Se ele ficasse semanas, meses sem ser desafiado ou sem ter um trabalho do tipo, ele simplesmente não fazia nada, só ficava comendo. O que de certa forma até influencia algumas metodologias de treino baseadas em treinar pouco, descansar muito e comer muito. O próximo da lista é Paul Anderson, que nasceu em 1932 e morreu em 1994, tendo o auge da sua carreira em torno de 1955, quando já existiam até vídeos. Anderson supostamente teria sido mais forte do que Louis Cyr, porém a carreira dele é muito marcada por falta de provas e evidências sobre os lifts dele. Supostamente ele fez um backlift com quase 1.000 quilos a mais do que Louis Cyr. Ele alega ter feito um backlift com 2.844 quilos, contra os anteriormente citados 1967 de Louis Cyr. Ele tentou inclusive incluir esse recorde em livros de recordes, porém não pôde ser anexado devido à falta de provas e testemunhas. Paul Anderson costumava treinar no próprio quintal. Um dos treinamentos interessantes dele trata-se do agachamento, onde no quintal dele ele tinha 2 barris, os quais ele enchia, e ele tinha um buraco onde ele entrava dentro. Ele ajustava a profundidade do buraco, quanto mais ou menos ele quisesse agachar, e também o peso dos barris. Supostamente Paul Anderson fez um agachamento com 540 quilos, o que é superior ao recorde atual,
porém também não é registrado por falta de provas. Além de alegar ter feito diversos agachamentos com 522 quilos durante cerca de 2 semanas em um cassino, com uma barra onde nas pontas tinham aquários cheios de moedas. Porém, não se tem provas da profundidade desse agachamento e nem do real peso dessa barra. E agora, o homem mais forte atualmente, Ed Hall, vencedor do World's Strongest Man desse ano. Hall detém o recorde atual de levantamento terra com 500 quilos. Como prometido anteriormente, então vou explicar um pouquinho sobre a competição agora. O World's Strongest Man começou em 1977, tendo até uma participação muito interessante do parceiro de treino do Arnold, Franco Columbu, onde ele teve uma lesão bastante séria. Essa competição é bastante interessante, pois reúne diversas definições de força, testando aí capacidade aeróbica dos atletas, capacidade de carregar determinada carga por maior distância, segurar uma carga por maior tempo, levantar a carga acima da cabeça. Atlas Stone, que são pedras redondas que precisam ser colocadas em cima de plataformas, levantamento terra. A força é testada das mais diversas formas. Então, a partir daí, sim, eu acredito que pode se definir quem é o homem mais forte do mundo. E o vídeo de hoje é isso aí. Quem gostou, deixa aquele joinha e se inscreva no canal. Valeu!